Olá, pessoal do sexto ano, espero que todos estejam muito bem, né? Vamos dar início, então, à nossa aula de número 3, né? O sistema circulatório. Então, aqui a gente tem o sistema circulatório. Eu quero que vocês façam aqui, então, a atividade 5, que é um resumo desse capítulo. Mas, professor, resumo parece ser tão velho. Por meio de resumos, a gente consegue entender o que falou aquele texto e depois é muito mais fácil para eu ler o resumo do que ler todo o capítulo de novo, tá? Então, o resumo é uma coisa que de você para você mesmo, tá? Então, a atividade 5 nada mais é do que o resumo do capítulo 14, que é a circulação, tá? Então, a gente já estudou a digestão, né? A gente já aprendeu que ela é uma ferramenta muito importante para a absorção de nutrientes, né? Que o nutriente que o alimento passa, né? Ele é quebrado em partículas menores, então absorvido e, né? Depois é excretado. Bom, e como que esses nutrientes são distribuídos pelo corpo, né? Todas as células do nosso corpo, eles precisam de nutrientes. E não só as do intestino, né? Então, a resposta para a questão, na verdade, ela é bem simples. Os nutrientes, eles vão para o sangue e o sangue distribui, né, os alimentos do sistema circular cardiovascular. Ele distribui para todo o corpo, tá? Então, a gente está aqui diante do sistema cardiovascular. O oxigênio e o gás carbônico, eles são envolvidos na respiração e também são conduzidos pelo corpo, pelo sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular, ele pode ser subdividido em dois sistemas, o sanguíneo e o linfático. No sanguíneo, o sangue é líquido, né? Ele circula por todo o corpo, transportando substâncias. Esses vasos sanguíneos são os tubos pelos quais o sangue circula, tá? O coração, ele é o órgão que mantém o sangue circulando, né, por meio dos batimentos cardíacos. O movimento do sangue pelo corpo, ele atravessa esses vasos sanguíneos que a gente chama então de corrente sanguínea. Ele é um fluido espesso, ele tem coloração vermelha, né, percorre nosso corpo, né, ele é considerado um tipo de tecido conjuntivo sanguíneo. No adulto, circulam cerca de 6 litros de sangue, tá? Ele é formado em proporções quase que iguais por uma parte líquida, que a gente chama de plasma, e uma parte sólida, que são as células sanguíneas e as plaquetas. Algumas das funções do sangue são o controle da temperatura corporal, transporte de nutrientes, né, para as células do corpo, de resíduos para os órgãos excretores, de hormônios, de gases, o carbônico, o oxigênio, né, o hidrogênio e a defesa do organismo. O plasma, né, a primeira parte constituinte do sangue, é um líquido amarelo que é constituído de 90% de água e 10% de substâncias transportadas pelo sangue. Entre essas substâncias estão a glicose, que é importante para a produção de ATP, lipídios, sais minerais, vitaminas, os hormônios, o oxigênio, o gás carbônico e outros resíduos. Temos também as células sanguíneas. Existem dois tipos de células sanguíneas, que são os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos.
Nos mamíferos, os glóbulos vermelhos, eles são conhecidos como hemácias ou eritrócitos, são células sem núcleos, ou seja, elas são anucleadas. Elas têm a forma de um disco côncavo, possuem uma grande quantidade de hemoglobina, que é um tipo de proteína que contém ferro, e por isso o sangue é vermelho. A existência de ferro na hemoglobina faz com que ela seja capaz de fixar o oxigênio. Assim, as hemácias transportam o oxigênio para as células e recolhem gás carbônico durante o processo de respiração. Um eritrócito dura cerca de 120 dias, 4 meses, sendo depois destruídos em órgãos como o fígado. Os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, são as células de defesa do nosso organismo. Elas são responsáveis por atacar e destruir micro-organismos invasores, como vírus, bactérias, toxinas. Os leucócitos interagem também com o sistema imunológico, que estudamos no fim desse capítulo, que a gente vai estar no fim desse capítulo. Esses leucócitos, glóbulos brancos, são maiores que as hemácias. No entanto, embora não sejam encontrados em quantidades menores no sangue, no entanto, esse número se amplia consideravelmente quando a pessoa adoece, quando pega uma gripe, quando está com uma infecção. Há diversos tipos de leucócitos, com tamanhos e formas variadas, como o neutrófilo, os monócitos, o basófilo, o linfócito e os eosinófilos. Dependem do tipo de saúde da pessoa, os glóbulos brancos podem sobreviver entre 4 horas a 5 dias. As plaquetas, elas são fragmentos celulares, ou seja, elas não têm uma forma definida e são menores que as hemácias e leucócitos. Elas atuam na coagulação do sangue, ou seja, elas estancam o sangramento, elas fazem parar de sangrar. Elas controlam esses sangramentos impedindo hemorragias, isso é, a perda de sangue em excesso. Quando uma pessoa se fere, as plaquetas se dirigem para a área machucada e se tornam uma rede de proteína do tipo fibrina que retém o sangue. Essa rede de proteção é chamada de coágulo sanguíneo. As plaquetas, elas possuem um tempo de vida entre 8 e 10 dias, quando são levados para o baço e fígado. É muito importante a gente falar sobre doação de sangue. Algumas pessoas que perdem muito sangue durante uma cirurgia ou após sofrer algum acidente, elas precisam receber uma transfusão de sangue, ou seja, receber sangue vindo de outra pessoa. Essa técnica, que salva milhares de vidas, é antiga, mas seu uso só foi difundido no início do século passado. Para você ter uma ideia, a circulação sanguínea só foi corretamente descrita pela ciência no século VII. No final desse mesmo século, foram utilizadas experiências de transfusão de sangue entre homens e animais. Entre o século XVII e XVIII, ocorreram as primeiras transfusões entre seres humanos. No entanto, o desconhecimento de que existem tipos diferentes de sangue fez com que várias pessoas tivessem experiências erradas. No começo do século XX, com os estudos do médico Carl, é que se descobriram o sistema ABO e o sistema RH. Antes e após a doação, são realizados alguns exames do doador do material e do material coletado para garantir que o sangue seja sadio, ou seja, que não esteja contaminado com nenhuma doença. De acordo com o Ministério da Saúde, pessoas entre 18 e 65 anos podem doar sangue, desde que tenham mais de 50 quilos e não possuam doenças sanguíneas ou transmissíveis pelo sangue. Então, é uma parte extremamente importante da gente conhecer a doação de sangue. Os vasos sanguíneos. O sangue ele circula através desses tubos que espalham por todo o nosso corpo, né, formando uma rede. E esses tubos eles podem ser divididos em artérias, em veias ou em capilares.
As artérias são vasos sanguíneos que levam sangue para tecidos do nosso corpo. Esses vasos, eles são formados de 3 camadas de tecidos e são grossos, são elásticos. Por causa de sua espessura e elasticidade, eles suportam bem a percussão do sangue, contraindo e relaxando no ritmo das batidas do coração. De modo geral, as artérias elas conduzem sangue rico em oxigênio e a única exceção é a artéria pulmonar, que transporta sangue rico em gás carbônico para os pulmões. Assim, é chamado de sangue arterial, aquele que é rico em oxigênio. A principal artéria do corpo é a artéria aorta, que se inicia no coração e segue até a 4ª vértebra lombar da altura do umbigo. Todas as artérias do corpo derivam da artéria aorta. Que legal! As veias são vasos sanguíneos que transportam o sangue dos tecidos do corpo para o coração. Elas também são formadas de 3 camadas, mas suas paredes são mais finas do que as das artérias. A pressão das veias é menor, o que pode tornar mais difícil o retorno do sangue para o coração. Por esse motivo, existem válvulas dentro das veias, principalmente nas pernas, que regulam a passagem de sangue, impedindo que ele retorne. A maior parte do sangue conduzido pelas veias é rico em gás carbônico, com exceção das veias pulmonares, que transportam sangue rico em oxigênio dos pulmões para o coração. Então, é conhecido como sangue venoso, aquele que é rico em gás carbônico. Já os capilares são vasos de diâmetro bem pequeno e paredes formadas por um único tecido, finíssima, que permite a passagem de substâncias do sangue para as células, e vice-versa. As artérias e veias, que se ramificam em vasos menores, os capilares arteriais, chamados de arteríolas, ou os capilares venosos, chamados de vênulas, esses, respectivamente, transportam os nutrientes do sangue para as células e recolhem os resíduos celulares. Os capilares eles promovem a comunicação entre artérias e veias. O coração está localizado entre os nossos pulmões e funciona como uma bomba que impulsiona o sangue. Graças a ele, o sangue tem força para circular por todo o nosso corpo, até mesmo contra a gravidade. Ele mede aproximadamente 12 centímetros de comprimento e é um órgão muscular oco. O músculo que forma o coração é o miocárdio, que é revestido internamente do endocárdio e externamente pelo pericárdio. O coração humano ele possui 4 cavidades, 2 em cada lado. As cavidades que recebem sangue das veias são os átrios. Já os ventrículos, eles impulsionam o sangue do coração para as artérias. Também existem as válvulas, que controlam a passagem de sangue entre as cavidades superiores e inferiores, a válvula atrioventricular e na saída dos ventrículos. Então aqui a gente tem o coração, aqui é o desenho do coração, esquema do coração. Aqui nós temos o átrio esquerdo, aqui o átrio direito, aqui o ventrículo direito e aqui o ventrículo esquerdo. As artérias pulmonares, antes, vamos falar das veias o sangue, tá? O sangue, ele vem de todo o nosso corpo pela veia cava superior e pela veia cava inferior, tá? Então, aqui o sangue está entrando no átrio direito. Do átrio direito, ele vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Nos pulmões, ele retorna por essas veias. Então, aqui são as veias pulmonares. Nas veias pulmonares, o sangue é rico em oxigênio, tá? Nas veias pulmonares.
Então, o sangue entra pelas veias pulmonares no átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e é então mandado para todo o corpo pela artéria aorta. Tá bom? Essa musculatura que divide o ventrículo esquerdo do ventrículo direito, a gente chama de septo intraventricular. Tá? Bem simples. O ciclo cardíaco. O funcionamento do coração é baseado em contrações e relaxamentos, formando o ciclo cardíaco. Esses movimentos de contração se chamam sístole e os de relaxamento diástole. Eles ocorrem ao mesmo tempo no coração. Quando os átrios se contraem, acontece a sístole. O sangue é empurrado para os ventrículos, que então estão relaxados, em diástole. Em seguida, os ventrículos se contraem, empurrando o sangue para fora do coração. As válvulas do coração impedem que o sangue faça o caminho inverso. Frequência cardíaca. O coração, ele costuma contrair 72 vezes por minuto. O ritmo, que a gente chama de frequência, é formado por essas contrações, é chamado de pulsação, o que conhecemos popularmente como batimento cardíaco. A frequência do coração é determinada pelo sistema nervoso, por alguns hormônios e pelo nódulo sinoatrial, ou por um marca-passo, que é uma estrutura que envia impulsos elétricos para o coração, estimulando os batimentos. Em situações nas quais o nosso corpo precisa de energia, quando a gente está praticando atividade, o coração bate mais rápido para que o oxigênio chegue às células. As pessoas que têm problemas cardíacos e não conseguem mandar oxigênio suficiente para o seu organismo podem sentir cansaço, tonturas, chegando inclusive a desmaiar. O processo natural de envelhecimento em algumas doenças cardíacas pode causar problemas no nódulo sinoatrial. Um dos principais problemas é a substituição do tecido normal por um tecido cicatricial. Isso é formando cicatrizes. Essa mudança gera a disfunção do nódulo sinoatrial, que é uma doença caracterizada pelo mau funcionamento do nosso marca-passo natural. Pessoas com essa doença, elas costumam sofrer de bradicardia, ou seja, diminuição da frequência cardíaca normal, ou seja, para baixo de 50 batidas por minuto. A bradicardia pode causar cansaço, tonturas, desmaios, e se não for tratada, favorece o acidente vascular cerebral, o AVC. Um dos procedimentos mais indicados para o tratamento de bradicardia é a implantação de um marca-passo artificial. Esse instrumento ele pode ser temporário ou pode ser definitivo. O temporário é colocado ao lado de fora do corpo, enquanto o definitivo é implantado no interior do peito. O marca-passo artificial ele libera impulsos elétricos, estimulando o batimento do coração. Aparelhos mais modernos conseguem se adaptar às condições do organismo, aumentando ou diminuindo o ritmo cardíaco de acordo com a necessidade. E a pressão arterial? Os movimentos de sístole e diástole, eles impulsionam o sangue por todo o nosso corpo, nas paredes das artérias. Essa pressão ela é chamada de pressão arterial. Quando o ventrículo esquerdo bombeia o sangue para a artéria, a pressão atinge o seu maior valor, por volta de 120 milímetros de mercúrio. Já quando ele está em diástole, a pressão atinge o valor mínimo de aproximadamente 80 milímetros de mercúrio. O sangue ele percorre o nosso corpo em um movimento chamado de circulação sanguínea. Ao percorrê-lo, ele passa 2 vezes pelo coração. Por isso, a gente diz que existem 2 circulações sanguíneas, a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. A circulação pulmonar, ou pequena circulação, ela ocorre entre o coração e os pulmões. Nela, o sangue
que vem do corpo, entra no átrio direito e passa para o ventrículo direito, seguindo para os pulmões, onde libera o gás carbônico e recebe oxigênio. Depois disso, o sangue retorna para o coração, entrando no átrio esquerdo. A circulação sistêmica, ou a grande circulação, ela ocorre entre o coração e o restante do corpo. O sangue que vem dos pulmões, ele passa. Esse sangue que vem dos pulmões, a gente tem que lembrar que ele é rico em oxigênio. Ele passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Depois, ele segue para o corpo através da artéria aórtica. Nessa circulação, o sangue troca o oxigênio pelo gás carbônico eliminado pelas células do corpo. Em seguida, o sangue retorna para o coração, entrando no átrio direito. Outros animais também possuem um sistema responsável pela circulação de líquidos dentro do corpo. No entanto, algumas características diferenciam a circulação que ocorre entre os diferentes tipos de animais. Elas podem ser fechadas ou abertas, como a gente viu, podem ocorrer no interior dos vasos e também fora deles. Pode ser simples, quando o sangue passa apenas uma vez, ou dupla, quando ele passa duas vezes, como é o nosso caso. E pode ser completa, não ocorrendo mistura entre o sangue com oxigênio e sangue sem oxigênio, ou incompleta, ocorrendo mistura entre eles. Pensando nessas características, você pode concluir que a circulação humana é fechada, dupla e completa. Aqui tem um esquema que vocês podem fazer, no resumo também, bem legal. O sangue que vem do corpo vai para o átrio, passa para o ventrículo, vai para a artéria pulmonar, volta do pulmão pelas veias pulmonares, vai para o ventrículo, vai para o átrio, vai para o ventrículo, e então vai para todo o corpo. Algumas doenças do sistema circulatório são bastante comuns entre os humanos, principalmente devido ao envelhecimento natural dos órgãos. Mas isso não significa que essas doenças não possam ser prevenidas. Algumas medidas podem evitar doenças cardiovasculares. Manter a alimentação balanceada, praticar exercício regularmente, evitar o cigarro, controlar o peso, reduzir exames de sangue, realizar exames de sangue frequentemente. E aí, eu vou falar sobre uma doença, o acidente vascular cerebral. Como o próprio nome já diz, o AVC, ou derrame, é uma complicação repentina que ocorre nos vasos sanguíneos do cérebro. Esse problema ele pode ser um entupimento causado por um coágulo de sangue ou pelo rompimento de uma artéria, o AVC hemorrágico. Em ambos os casos, a ausência da oxigenação do cérebro causa a morte das células cerebrais. Dependendo da região atingida, isso pode comprometer nossos movimentos, a capacidade de comunicação e até mesmo a cognição. Em casos mais graves, pode levar à morte. Aos primeiros sintomas de AVC, a vítima deve ser socorrida em um hospital. Quanto mais rápido for o atendimento, maior são as chances de evitar sequelas. O infarto do miocárdio. Também uma outra doença, aí temos a hipertensão também, que é uma doença acima de 14/9, milímetros cúbicos. Vocês podem dar uma lida também. E aí a gente chega no sistema linfático. O sistema linfático, como a gente viu na abertura do capítulo, o sistema cardiovascular é formado por sistema sanguíneo e sistema linfático. Eles são bastante interligados e ambos envolvem circulação de líquidos. A função do sistema linfático é drenar os líquidos em excesso do nosso corpo. Os elementos que o constituem são linfa, vasos linfáticos e linfonodos, que antigamente eram chamados de glândulos linfáticos. A linfa é um líquido que circula pelo corpo. Os vasos linfáticos são os tubos pelos quais a linfa circula, e os linfonodos são estruturas das quais a linfa é filtrada e abastecida com anticorpos. Além disso, há órgãos como o timo, como o baço e como as tonsilas.
que pertencem tanto ao sistema linfático quanto ao sistema imunológico. A linfa é um líquido amarelo, transparente, bastante semelhante ao plasma sanguíneo. Ela contém leucócitos, oxigênio, proteínas, enzimas, glicose e anticorpos. Ela é formada por sangue que escapou dos capilares durante a troca de substâncias e pelo líquido em excesso que foi absorvido do interstício, que é o espaço existente entre as células dos tecidos. Grande parte da linfa, quase 2/3, é formada por líquidos e substâncias absorvidas no intestino e no fígado. Os vasos linfáticos são os tubos pelos quais as linfas se movimentam em nosso corpo e, ao contrário dos vasos sanguíneos que percorrem nosso corpo em um sistema de circulação fechada, os vasos linfáticos formam um sistema aberto e unidirecional. Fluem apenas os tecidos para o coração. Os menores vasos linfáticos são os capilares linfáticos, por onde os líquidos são absorvidos. Os capilares se originam em vasos de médio calibre e esses em vasos maiores, chamados de ductos linfáticos, que desembocam em veias localizadas perto do coração. O sistema linfático ele não possui um órgão que funcione como coração, movimentando a linfa pelo corpo. Desse modo, a circulação linfática depende de outros fatores para ocorrer, como a pulsação das artérias, o movimento de alguns músculos e a pressão exercida pela respiração. Todos os vasos linfáticos eles possuem válvulas para regular a passagem da linfa, do mesmo modo que as válvulas venosas regulam a passagem do sangue nas veias. As válvulas linfáticas, elas também são fatores que permitem a ocorrência da circulação linfática. Os linfonodos ou nódulos linfáticos são pequenos órgãos arredondados que se encontram espalhados ao longo de vasos linfáticos. No nosso corpo, existem cerca de 600 nódulos linfáticos, concentrados principalmente nas axilas, nas glândulas mamárias, no pescoço e na virilha. Os linfonodos, eles são responsáveis por produzir e armazenar anticorpos, além de filtrar a linfa durante a circulação linfática. Desse modo, vírus, bactérias, outros corpos estranhos são destruídos, evitando infecções, doenças e também abastece o sistema com linfócitos. Quando o processo infeccioso está iniciado, os linfonodos eles costumam inchar devido ao aumento da produção de linfócitos. Esse inchaço ele fica aparente em algumas regiões do corpo, que a gente chama de íngua. As principais doenças do sistema linfático são relacionadas ao entupimento ou inflamação dos vasos linfáticos. Elas podem ser congênitas, elas presentes desde o nascimento, ou elas podem ser adquiridas, como por exemplo a linfoderma, elefantíase, espiripela. E aí vocês podem ler sobre cada uma delas, tá? Bom, como atividade, a gente vai fazer a atividade número 6, que é a atividade da página 273 do livro de vocês, do 1 ao 9. Só respostas, tá? Só respostas. E para estar presente no portfólio, tá bom? Pessoal, a aula é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O sistema circulatório, assim como o sistema digestório, são sistemas muito importantes. Na próxima aula, a gente vai ver o sistema respiratório e eu conto com vocês, tá bom? Tchau, um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.